Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora Miranda, artista e orientadora da Fundac, e nós vamos agora para a nossa aula número 21. Estamos falando sobre teatro de bonecos, falamos sobre alguns bonecos nas outras aulas, falamos sobre exercícios importantes e fundamentais para começar a fazer a manipulação desses bonecos, né? Lembrando que não é uma função fácil, uma coisa, né, uma tarefa tranquila, como muitos acham, e então por isso a gente precisa de etapas, né? A gente precisa passar por etapas, são exercícios, prática, para a gente conseguir adquirir uma forma legal de fazer a manipulação dos bonecos, né? Então assim, não vou repetir os exercícios, se você quiser saber, dá uma olhada lá na aula 21, aliás, desculpa, na aula 20, que lá vai estar mais explicadinho o exercício, que é o alongamento da mão, né, alongamento dos braços, pescoço, né, para que essa região esteja bem alongada, né, esteja mais disponível para você fazer os exercícios, né. Lá também vai ter exercício de voz e também vai ter os procedimentos para você começar a colocar voz no boneco, fazer a manipulação dele, né. A gente até começou a falar sobre esse boneco aqui. Esse é uma meia, tá, gente? Eu usei pra você que não tem um boneco em casa, que pode usar esse exercício com uma meia mesmo, que é só pra fazer a manipulação e o entendimento do que é o braço, né, o olhar do boneco, né? Falei pra gente colocar, pra vocês colocar 2 olhinhos, que pode ser botão de camiseta, né? Pede pra mãe costurar 2 aqui, ó, e você faz a manipulação dele aqui da frente do espelho para descobrir como é o seu boneco. E logo em seguida vem a voz, certo? Bom, hoje eu queria falar de um outro tipo de manipulação, depois a gente vai voltar para esse, tá? Essa manipulação desse boneco aqui, eu costumo falar que é um boneco de vara, né? Porque a manipulação dele é apenas pela vara de baixo. Ó, só tem uma madeira, né, que eu coloquei com um tecido preto para que não aparecesse, claro. E o que é o boneco? Ele nem corpo tem, ó, né? Ele não tem corpo, ele só tem uma roupinha, que é a roupa que faz a ideia do corpo, né, montado. E aqui a única coisa que tem é uma cabeça de biscuit, né? Esse personagem aqui representa uma rainha, né? E aí o boneco é apenas isso, ó. Mas e aí, como é que funciona? Como que é a manipulação da boca? Não tem. Então a manipulação dele, ó, é aqui. Então o jogo é aqui, ó. É a mãozinha que balança. E aí lembra que eu falei, né, que para fazer manipulação de boneco a gente precisa dar foco para o boneco, certo? Senão não faz muito sentido. É como se o boneco tivesse vida, ele precisa falar. Mesmo que a gente saiba que tem um manipulador atrás. Mas quanto mais a gente esquecer que existe esse manipulador atrás, melhor fica. Mais vida o seu boneco tem, né? Bom, aí ó, percebe, com uma luva preta, a gente consegue, por exemplo, segurar aqui embaixo, ó, tem menos possibilidade de ver a mão, né? E aí, ó, ele funciona assim a manipulação, ó. É uma coisa de mexer aqui. Então, quando ela fala, olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo a rainha Maristela. Estou aqui para conversar com vocês. Então, assim, a manipulação da boca não existe, é apenas no trabalho aqui, né? Mas e aí, como que faz? Quando a fala vem, que é o movimento, sim, ela pode até aparecer, né? Vamos supor, ela aparece e ela olha para as pessoas, né? Observa as pessoas. Lembra que eu falei que aí teria que ser na frente do espelho o exercício, porque você não está vendo o boneco, você está vendo ele de costa, né? Então, o que pode acontecer? Isso acontece bastante com os alunos. Na hora de fazer a manipulação, ou coloca o boneco assim, né, olhando para o chão, ou para cima. Aí fala, não filho, peraí, o olhar do boneco não está para o público. Então o exercício só vai ter na frente do espelho. Então, observar, ó, porque aí você consegue ver onde está o público, onde está a câmera, onde eu posso observar, ó, tá vivo, ó, né? E aí, não é aquela coisa trambelhada, né?
Aí a pessoa nem consegue ver o boneco, ó, né? Então precisa ter uma sequência, ó. Ela chega, ela olha, ó, ela observa, ó, uau, né? E aí ela fala: olá, olá pessoal, eu me chamo a Rainha Maristela. Legal, né? Parece que ela fala mesmo, né? Parece que é a voz dela. E aí você pode brincar. Lembra que eu falei que com a voz, né? Que pode ser uma voz grave, uma voz fina. É você que pode trabalhar aí a voz dela. E isso que é o mais gostoso, né? É como se você fizesse parte do boneco. Né? Então você precisa sentir o boneco. Por isso que é importante os exercícios de espelho, para você encontrar a personalidade do seu boneco, né? A voz do seu boneco, né? E aí eu trouxe uma outra também, que é bem interessante. Eu falo que é a bruxa, né? Ó. São 2 bonecos. Para compor uma história, né? Lógico que a gente pode fazer uma história com um personagem só. Mas para compor a gente coloca 2 personagens, 3, 4, enfim, para ter diálogo, para ter conversa. Bom, e aí o que acontece? Com 2 personagens, ó, os 2 a mesma coisa, tá? Ó, vareta, cabelo. E o formato do corpo é formado pelo tecido, tá? Também é de biscuit, tem um chapeuzinho aqui, ó, né? Gente, eu falo desses bonecos, mas você pode fazer em casa, viu? Não é difícil. Você pode montar o seu boneco com a estrutura de manipulação que você gosta. Então, por exemplo, se você quer uma manipulação com o abrir e fechar da boca, você pode, né, pode ser o chamado boneco de luva, você pode fazer com a meia, se você não tem. Se você tiver uma mãe que costura, aí é bem mais legal, porque aí você pode pedir pra mãe fazer uma luvinha pra você, e aí ela vai costurar os olhinhos, enfim. Agora, se você gosta desse tipo de manipulação aqui, que eu acredito que não é que é mais fácil, né? Porque ela é outro tipo. Mas também é super tranquilo. Você pega uma madeira, faz a cabeça não precisa ser de biscuit, você pode fazer de pano, né? Cola, e aí você pinta, né? Enfim, faz os adereços com a sua imaginação. Você pode criar. E você pode montar um teatro de bonecos aí dentro da sua casa. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Bom, aí o que acontece? A bruxa. Aqui, o que vai acontecer? Você precisa montar 2 vozes diferentes, né? Se é o mesmo manipulador, são 2 vozes diferentes. Aí que tá. Essa tem uma voz. Essa tem outra voz. E aí você precisa trabalhar. Essa é uma voz mais grave. Essa é uma voz mais doce. Essa é uma voz escandalosa. Essa é uma voz tranquila, calma, do bem. Ou não, essa é uma mulher rabugenta. Oh, e eu sou uma bruxa invejosa. Enfim, descubra aí a sua voz e coloca no boneco, você vai ver que a criançada fica, uau, né? A criançada gosta bastante. Então aproveita, faz esses exercícios com os bonecos e coloca a família aí para assistir a sua apresentação. O que você também pode fazer para compor os personagens? Eu só consegui fazer um boneco, eu só consegui fazer 2, né? O que você pode fazer também? Você pode pegar, ó, isso aqui, ó, gente, por isso que eu falo, é usar a imaginação. Um pedaço de tapete. Não sei se você já viu esse tapete, bem conhecido, né? Tapete, né? Aí o que eu fiz? Ó, tirei. Depois eu vou fazer uma aula sobre construção de cenário, construção de adereços, né? Esse aqui é um adereço. E para vocês aprenderem também a usar a imaginação para essas coisas. O ator ele tem que ser tudo. Bom, e aí o que vai acontecer, ó? Esse é um pedaço de tapete, certo? O que eu fiz? Eu cortei, ó. Cortei. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Ele é que não dá pra descolar, mas ele é inteiro, ó. Eu colei aqui. Então, abrindo ele vai ficar tipo né? E aí depois é só colar a ponta, ó. Ó, aí eu coloquei, fiz um buraquinho aqui, ó. Fiz um buraquinho aqui, coloquei um elástico,
E isso pode servir, ó, deixa eu tirar o óculos aqui. E isso pode servir para você fazer um chapéu, né? Que é o mesmo chapéu, e eu cortei o mesmo tapete pra bruxa. Então, o que acontece? Às vezes, você não consegue usar os dois bonecos ao mesmo tempo, mas você pode usar você representando, você pode pôr uma roupinha verde aqui, ó, pra representar ela, você conversando com a rainha. E aí, né, ou você pode usar essas duas formas também, tá bom? Não precisa ser só boneco. No teatro de bonecos, a gente pode fazer tanta coisa interessante e todo mundo entende e fica super divertido, tá? Bom, gente, esses são os meus bonecos que eu amo de paixão. Tem gente que já assistiu, tem gente que já fez esse espetáculo. Quem já viu já identificou na hora. Ai, os bonecos! Que é uma história da Rainha Florisbela. E espero que vocês tenham gostado. E aproveita, faz esse trabalho em casa. Tenho certeza que vocês vão adorar. Tá bom? Beijo, gente! Até a próxima aula. Não percam, hein? Espero que vocês estejam gostando. Tchau, tchau!